Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para iniciarmos o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que o nosso querido Allan Kardec tão bem codificou, trazendo para nós tudo assim explicadinho, foi esmiuçando tudo, para que a gente, né, na nossa maturidade espiritual, que ainda estamos na pré-escola, né, possamos entender um pouco mais, né, meus amigos? E esse mês, em especial, né, porque todos os meses nós festejamos o nosso querido Mestre Jesus, mas em especial como uma data, né, que os homens adaptaram, tudo, nós estamos comemorando o aniversário do nosso querido Mestre Jesus. Então, que Jesus nos ilumine cada vez mais para que possamos ter a maturidade espiritual. E como é de costume, sempre iniciamos o nosso evangelho com uma leitura do caminho, verdade e vida. E hoje essa leitura, meus amigos, será proferida pela nossa querida amiga Keila. Boa noite, Keila, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, Tânia, muito obrigada. Boa noite, querida. Vamos lá, hegemonia de Jesus, né? Isso. Aqui. Aí, antes de começar, Tânia, eu fiquei, né, assim, em dúvida, que não é uma palavra muito usada, né, muito comum, e aí eu fui pesquisar o que era a hegemonia de Jesus, né? Então, é quando algo ou alguém exerce, né, uma liderança, exerce uma influência sobre as outras pessoas, né? Então, assim, de forma bem simples, é quem conduz, quem orienta, quem serve de referência, né? E não pela força, né? Pelo poder das ideias, pelos valores e principalmente pelo exemplo, né? Eu falei, é o próprio Jesus, né? O próprio Cristo mesmo. Muito bem, E muito bom. ficou muito mais significativo. Sim, nada como lidar com professores, né, meus amigos? Está sempre esmiuçando, mas muito bem. Vamos lá, então, Keila. Tudo bem aí? Tudo sim. Pode começar, Keila. Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abrão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os emissários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece.
Caminho, Verdade e Vida, lição 133, Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada, viu, Keila? Foi muito, uma reflexão muito boa, né? E agora, meus amigos, vamos convidar a nossa amiga Cida para que ela possa fazer para nós a nossa leitura inicial, a nossa oração inicial. Cida, querida, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, neste mês de dezembro, né, venha a chegar aos nossos corações e em agradecimento a este ano que nós passamos aqui, sempre às segundas-feiras, refletindo sobre a nossa vida, a vida de Jesus e sobre o seu Evangelho. E hoje, principalmente, eu quero agradecer com muita gratidão os meus 51 anos de casamento com meu marido, que Jesus continue nos abençoando e nos dando força, coragem para vencer todos os obstáculos que apareçam, né? Que Jesus também abençoe nosso planeta Terra, a nossa família, né? E que sejamos bem sucedidos neste final de ano, e o ano que vem estaremos aqui com muita paz, muita saúde, para aprender, pôr em prática o nosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Cida. E antes de convidar a nossa expositora da noite, quero convidar a nossa amiga Odília para uma leitura, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa leitura e na autora desse texto. Odília, tudo bem? Boa noite, tudo. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Pare, é Natal. Sim, meu irmão, pare. Você, como todos, deve estar naquela correria típica de fim de ano. Por que corremos tanto? Haverá em toda essa correria, um valor significativamente alto que a justifique? Pare, meu irmão. Pare para refletir na importância desta época. Pare para sair um pouco de si mesmo. Pare para examinar-se numa tomada de consciência. Com certeza, o irmão dirá que está na correria. O irmão dirá que esta correria se justifica pela necessidade de atender a múltiplos compromissos, inclusive os de benemerência. E uma época do ano muito contestada, a do Natal. Haverá uma razão para esta contestação? O gostoso do Natal é o abrandamento dos sentimentos humanos. Sempre nos propomos a abrir nossos corações e, por que não dizermos, a bolsa em favor de alguém? Aí está uma justificativa de nosso pare. Será suficiente este espírito de fraternidade apenas no Natal? Por que não criamos condições para que o Cristo nasça em nosso coração mais vezes durante o ano? Natal, nascimento Natal, nascimento e nascimento do Cristo Jesus. Permitimos que Jesus nasça em nós, que suas alegrias, sua bondade, sua meiguice caracterizem nossos atos. Como? Dirão muitos neste mundo de tribulações. Estas tribulações são exatamente o efeito de uma causa típica. Falta sentimento cristão em nós. Pare. Examine-se para sentir-se quantos atos temos
Quantos atos feitos levam a marca sublime dos exemplos do meigo Rabi da Galileia? O mundo não permitiria, o mundo não o permitiria. Seríamos esmagados? Ilusão nossa de criaturas que vivemos pensando no agora. Pare para lembrar que antes de ser um corpo importante, é uma alma perante o grande futuro. Pare para nascer com Cristo. Pare para sentir o amor de Cristo por nós. Pare para viver com o Cristo. Pare para lutar a luta verdadeira, pois só esta luta nos proporcionará evolução e paz. Pare para ouvir o cântico do Natal, paz na terra aos homens de boa vontade. Muito amor, Franca, 17 de dezembro de 1979, Antonieta Barini. Exatamente. Aqui, por exemplo, onde eu moro, eu vejo uma correria, precisa decorar a casa, precisa preparar o Natal, precisa pensar na comida, precisa pensar em tudo, menos no dono da festa, né? No Papai Noel, no presente. É o que normalmente as famílias fazem, né? Sim. O principal, que é aquele renascimento em nós, fica em segundo plano. Sim. Mas essa Antonieta Barini, a Soninha deve lembrar quem é a Cida. Nós trabalhamos com a dona Antonieta na Unesp. Sim. Ela era professora de francês da Unesp. E ela foi presidente do Centro Espírita Esperança e Fé. Então, são alguns artigos da dona Antonieta que foram publicados no Jornal de Franca. E eu tenho algum desses artigos aqui conosco. E eu fiz questão de apresentar essa noite, porque a dona Antonieta, com uma linguagem bem simples, ela nos traz uma reflexão para a gente dar uma paradinha e pensar realmente o que é o verdadeiro Natal, né, meus amigos? Então, fica aí uma reflexão. Mas a nossa reflexão hoje vai ser pela nossa amiga Soninha, né, Soninha? Tá com saudade, amiga? Eu também, com muita saudade de vocês. Muito bom estar com vocês. A nossa amiga, que é trabalhadora lá do... Esqueci o nome. Do Nesse Alonso. Lá no Jardim Tropical, Soninha? Não, bem, o Nesse, nós somos o caracolzinho com a casa nas costas. Agora, no momento, nós estamos lá no Monsenhor Rosa. Ah, no Monsenhor Rosa? É. Ah, que bom. Então, no centro agora, né? Já estivemos, né, ali no centro, ali perto ali perto do teatro, né? Uhum. Eles pediram para nós o espaço. Aí eu falei, bom, um lugar para a gente trabalhar de ter. Senão a gente faz igual o Chico, a gente trabalha debaixo da mangueira, né? É verdade. Aí não tem problema, né? O lugar não tem problema. Acontece que a sede lá onde era o Nesse, que foi construída, né, pelo Dr. Cleomar, aquele terreno é da prefeitura. E foi cedido em comodato por 50 anos. E os 50 anos já venceram. E eles pediram para nós o terreno de volta. Então, eles reintegraram, e aí a gente ficou sem lugar. Aí foi oferecido para nós, né, ali ao lado do Judas Iscariote, né? E aí a gente estava lá, bem tranquilo, trabalhando. Aí, de repente, né, o presidente da fundação pediu espaço, porque ele falou que ia fazer uma escola lá, uma escola de enfermagem. Aí nós falamos, agora, vamos ver, né, para onde a gente vai. Aí o Fernando falou, não, lá no Monsenhor Rosa, tem dias lá que tem, vocês podem ocupar. Aí nós fomos para o Monsenhor Rosa, então nós estamos trabalhando lá. Tá vendo? Quem quer falar de Jesus? Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. A gente tem que querer trabalhar, né? Eu falei, verdade. Não, se não achar uma casa, a gente faz debaixo da mangueira. Ué, fazer o quê? Não é? Verdade. O Chico não fazia o evangelho debaixo da mangueira? Opa! E que evangelho, hein? Que evangelho. E até hoje a gente tem saudade, né, Soninha? É. Mas
A Soninha, então, tá aqui. Eu estava lembrando aqui, Soninha, você teve aqui o ano passado, viu? Foi no Natal também, viu? Foi no Natal também. Você me chamou no Natal, agora você me chamou de novo no Natal. Que bom, ué. Olha que bom, tá Foi vendo, mesmo, foi Soninha? no Natal o ano passado. Uhum. Mas é com muita alegria que a gente recebe você, que é uma pessoa tão assim, meiga, tão gostoso de ouvir a Soninha, né? Essas professoras, a gente tem uma certa afinidade, né, meus Por amigos? que será, hein, Tânia? Por que será? Ai, Soninha. Soninha, a sala agora é sua. Você vai passar para mim, Vou, Tânia, os vou slides? sim, vou. Só um momentinho. Então, tá bom. Eu vou pedir, meus amigos, que fechem o som, porque senão, na hora que a gente grava, depois faz barulho e eu não vou conseguir mais ver vocês, tá? Eu vou ficar aqui atrás das telinhas, ajudando a Soninha, a projetando para ela. Boa noite a todos e a todas, né? É para mim uma grande alegria estar aqui com vocês neste final de ano, né, novamente, para nós refletirmos um pouco sobre essa data, né, tão importante para todos nós. Então, o tema que, porque a Tânia, vocês sabem que ela passa lição, né, a professora passa lição. Aí, a lição que a Tânia passou para eu estudar, para eu trabalhar, é Jesus e o seu Natal. Então, este é o tema que nós trabalharemos na noite de hoje, né? Jesus e o seu Natal. Ficaria bom também se nós disséssemos Jesus e o nosso Natal, né? Porque esta reflexão aqui que o autor está propondo, ela é válida para todos nós, né? Então, pode passar, Taninha. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o cristianismo, né? Porque todos nós nos dizemos cristãos. Se somos cristãos, é porque somos adeptos do cristianismo. Mas, infelizmente, né, muitos adeptos do cristianismo ainda são sectários. O que significa isso, né? Como a nossa colega falou, vamos procurar saber o sentido das palavras, né? É no sentido assim, bom, eu sou cristão, mas eu sou cristão, né? Eu sou espírita. Então, o que está valendo é só o espiritismo. As outras religiões não estão com a verdade, eu que estou, né? O evangélico, ele pensa a mesma coisa. Eu sou cristão, eu sou evangélico, mas só eu vou ganhar a salvação, né? Os demais, né, estão perdidos. Então, geralmente, nós temos uma visão muito pequena, muito limitada, não é? Muito particularizada do que é ser cristão. Porque, afinal de contas, ser cristão não é nada disso, não é? Ser cristão é ser adepto do cristianismo e seguir Jesus. Seguir Jesus nos seus ensinamentos, nas suas orientações, nas suas atitudes. Porque, afinal, ele é o nosso mestre, é o nosso modelo, o nosso guia. Então, se a gente tiver esse norte, se nós tivermos esse farol, a gente não se perde. Agora, se nós ficarmos com picuinha, com sectarismo ou com proselitismo, né? O que é o proselitismo? É eu querer convencer as outras pessoas a serem da minha religião. Porque é só a minha que é boa, dos outros não tem defeito, a minha não tem. Então, Jesus, gente, não está preocupado com nada disso. Não está preocupado com nada disso. Jesus só veio mudar o paradigma e nos ensinar a lei do amor. Então, se nós seguirmos essas pegadas do mestre, a gente não vai se perder no caminho. Mas ainda estamos atrás de muitas ilusões, então, às vezes a gente se perde aí nesse caminho e aí precisa tomar o rumo, retornar à estrada para seguir adiante, né? Então, aqui está dizendo,
Os adeptos do cristianismo, infelizmente, em sua maioria, são sectários. Este mal, porém, é dos homens, não é da doutrina, né? O cristianismo é ainda falsamente interpretado e compreendido. E o espiritismo também, porque principalmente nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, conturbados, de polarização, né? De transição planetária. Então, tem gente... Eu ouço muitas vezes espíritas dizendo, mas eu estou decepcionado com a doutrina espírita. Eu tô assim, desesperançado com a doutrina espírita. Eu falei, eu não estou de jeito nenhum. Eu não estou de jeito nenhum. Porque não a codificação de Kardec, como, né, a Taninha falou, né, ela veio nos trazer clara e pedagogicamente todas as lições do Cristo. Então, os desmandos, as interpretações errôneas, as atitudes equivocadas são da nossa parte, né? Então, não dá para a gente pôr a culpa nem no cristianismo como um todo e nem na doutrina espírita. Mas eu tenho ouvido ultimamente muitas pessoas falarem, estão decepcionadas com a doutrina espírita. Eu não estou de jeito nenhum. Eu compreendo que nós, enquanto seres humanos, ainda temos muito que caminhar e que, às vezes, né, temos atitudes equivocadas, mas a doutrina, não. Né? A doutrina está no rumo certo. E é isso que o autor fala, né? Que o cristianismo ainda é falsamente interpretado e compreendido. E vou falar mais uma palavrinha, e praticado, né? É falsamente interpretado, falsamente compreendido e falsamente praticado. Que a gente tem que chegar na prática. Porque Jesus não falou nada de teoria. Ele foi o grande mestre, o único título que ele aceitou foi o título de mestre, mas ele era um mestre de ação. O que ele ensinava, ele praticava no seu cotidiano, no seu dia a dia, em todos os dias que ele esteve conosco aqui no planeta Terra. Então, quando chegar a ser entendido, tal como deve ser, todos, do Oriente como do Ocidente, do Norte como do Sul, confraternizarão em torno do Mestre. Né? Por quê? Porque aí nós teremos expandido a nossa compreensão, a nossa moralidade, a nossa ação, e nós estaremos compreendendo que todos nós somos irmãos. Por quê? Nós somos irmãos em humanidade. Então, todos nós somos irmãos. Então, não tem por que ter fragmentação, sectarismo, preconceito, né? Todos nós devemos estar em fraternidade, porque todos nós somos irmãos. Por que todos nós somos irmãos? Porque todos nós somos filhos de Deus. Então, enquanto filhos de Deus, enquanto humanidade, somos irmãos. Pode passar, Daniela. Então, Jesus, ele é uma realidade. E, ao mesmo tempo, um símbolo. Não é? Por quê? Porque o que Jesus simboliza para nós? Ele é a verdade, ele é a justiça, ele é o amor, ele é o caminho, ele é a nossa vida, né? Então, onde predominarem estes elementos que caracterizam a presença de Cristo, ele estará presente. Por quê? Porque ele disse que onde estiver um ou mais reunido em seu nome, aí ele estará. Não é? Mas o que é estarmos irmanados, reunidos em nome do Cristo? É quando nós estivermos compartilhando e exercitando esses valores dos quais o Cristo é símbolo,
que é a verdade, a justiça, o amor, a fraternidade, a caridade. Então, se nós estivermos exercitando estas virtudes e estes valores, o Cristo estará conosco. Por quê? Porque nós estaremos conectados com Ele, em alma, em espírito, em sentimento, em coração, né? Agora, de outra sorte, né, onde tiver hipocrisia, iniquidade, egoísmo, né, sob todas as modalidades, né, Jesus não vai estar aí, né? Ainda que a gente esteja disfarçando, porque nós somos bastante dissimulados, né? Às vezes a gente faz de conta que está louvando, que está endeusando, né? Que está agradecendo, mas é da boca para fora, né? E o que Jesus está percebendo em nós? Ele está percebendo em nós os pensamentos, os sentimentos e as ações. Então, se a gente estiver falando da boca para fora, mas se nós estivermos vibrando as nossas energias, né, em hipocrisia, em falsidade, em egoísmo, ele não estará aí, com certeza, né? Porque as nossas vibrações não estarão no mesmo diapasão do Cristo. Pode passar, Taninha. Então, Jesus não é, como se imagina comumente, criador de determinada escola, nem fundador de religião. Jesus não é fundador de nada, gente. Nós falamos o cristianismo, o cristão, né, foi uma denominação, né, que nós mesmos colocamos, né, nós nos autodenominamos depois, não é, que ele partiu, e aquelas pessoas que tentavam seguir os seus ensinamentos e as suas ideias. É daí que surgiu o nome de cristão. O que é o cristão? Aquele que segue o Cristo, né? Mas Jesus não é filósofo, não é criador de seita, não é criador de religião, e nem de escola filosófica, nem de escola doutrinária, nem de partido político, nada disso. Jesus veio ao planeta Terra para ensinar a lei do amor, para nos ensinar a vivenciar, não é, a lei de Deus, né? Que é a verdadeira lei. É só isso que ele veio fazer. Agora, as denominações, as fragmentações, né? As lutas fratricidas que nós fizemos e ainda fazemos até hoje em nome dele, isso é por nossa conta. Ele não tem nada a ver com isso. Então, ele é o revelador da lei. Que lei é essa? A lei divina, não é? A lei divina, ou também chamada de lei natural, que é a lei de Deus, que é válida desde sempre. Ela era válida antes de nós existirmos, ela é válida agora, ela é válida para sempre, ela é válida para o planeta Terra, para todos os planetas do sistema solar, para toda a galáxia, para todo o universo. Então, olha a grandiosidade da lei divina. Ela vale para todos. Valia, vale e valerá para todos, em todos os lugares do universo. Então, é isso que Jesus veio nos ensinar, a praticar a lei de Deus. É isso que ele veio nos ajudar, né? Então, ele é o revelador da lei, o expoente máximo nesse mundo da vontade divina, né? Então, ele veio representar o Pai, que é Deus, como nosso querido irmão maior, né? E ele veio nos ensinar a praticar a lei divina. Então, sua missão não teve início lá em Belém, né? Com o nascimento dele aqui no planeta Terra, e a sua missão não acabou lá no Gólgota com a crucificação dele, com a desencarnação dele, né? A missão de Jesus era anterior, né, a isso, ao seu nascimento,
Porque Jesus é o governador do planeta, gente. Ele está conosco desde que nós éramos poeiras cósmicas até se consolidar o planeta Terra, até ele ter condições, né, de receber os minerais, de receber os vegetais, de receber os animais e, por último, nós, né, os hominais. Então, ele está conosco há muito e muito, muito tempo. E continuará conosco, né? Então, ele vem, desde que o mundo é mundo, inspirando a humanidade, orientando e apacentando esse rebanho no desempenho do mandato que o Pai lhe confiara. Olha que mandato, né, gente? Quer dizer, ele está aqui representando o Pai, representando a lei divina, né? Então, é por isso é que a gente diz que Jesus é a luz do mundo. E, com certeza, ele é o farol que ilumina a humanidade. Pode passar, Taninha. Então, assim como o Sol não ilumina só um hemisfério da Terra, o Sol não ilumina só o hemisfério norte, nem só o hemisfério sul, né? O Sol ilumina a Terra toda, né? Então, todos que estão no planeta Terra recebem a luz solar. E o Sol brilha para todos. Todo dia, quando o Sol nasce, ele fala, não, eu vou iluminar esse aqui, porque esse aqui é bonzinho. Esse aqui eu não vou iluminar, não, porque ele está fazendo arte, fazendo coisa errada. Não, esse aqui ontem estava, né, fazendo birra, eu vou iluminar ele, não. Não, gente. A hora que o Sol nasce, ele ilumina a todos. Ele ilumina a tudo. Ele irradia, né, luz e vida para todos. Então, assim como o Sol não ilumina só um hemisfério, mas ele distribui à Terra todos os seus benefícios, assim também é Jesus, né? Que ele apacenta por igual e com igual carinho todas as ovelhas do seu redil, né? Porque Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Então, gente, olha a confiança que ele tem em nós. Ele sabe que a gente ainda faz muita coisa, né, errada, que a gente ainda fica titubeando, mas ele tem uma fé, uma confiança inabalável em nós. Ele sabe que a gente vai dar certo, né? Mesmo que demore um pouquinho, ele tem certeza que a gente vai dar certo, porque nós somos filhos de Deus, né? Assim como ele. Então, ele fala, né, que ele apacenta este rebanho, que ele conduz este rebanho e que nenhuma ovelha se perderá. Então, gente, pode ficar tranquilo que nós estamos, né, com Jesus no leme e vai dar tudo certo. Então, sobre as Índias, a China, o Japão, como na Europa, como na América, paira o Espírito de Jesus velando pela obra da redenção humana. Então, eu pus aí até, né, uma foto de Jesus, né, com o planeta Terra na mão. Então, às vezes, vocês podem dizer, mas você está falando de Jesus? Mas lá na Índia, lá na China, lá no Japão, eles não são, a maioria não é cristã, né? Eles seguem outras religiões, né? Então, por que você está falando isso? Que Jesus ilumina a Terra toda, né? E que ele paira sobre todo o planeta Terra. Gente, é porque o Espírito de Jesus, ele anima todos que estão no planeta. Então, recebem, né, os missionários do Cristo, os seus prepostos, os seus auxiliares, eles recebem nomes diversos, diferentes, de acordo com os vários períodos que nós tivemos, né, na história da Terra e nos lugares da Terra. Mas é a mesma essência, é o mesmo amor, é a mesma mensagem, né? Então, pode ter outros nomes, pode ter outras personalidades, não tem nenhuma importância isso. O importante é nós percebermos que o amor dele,
que a proteção dele, que o cuidado dele está sobre o planeta todo e sobre toda a humanidade, todas as pessoas, independente de crença, de religião, de acreditar ou de desacreditar, ou de que lugar está, né, no planeta, ou num lugar muito movimentado, ou lá numa ilhazinha deserta, lá nos confins dos oceanos, né? Ou num lugar, numa choupana, né? Muito simples de um pescador, numa praia distante, ou num palácio. Gente, onde estivermos irmanados com aqueles sentimentos e aquela lei de amor que Jesus veio nos trazer, ele está irradiando, ele está presente e ele está conectado conosco. O que acontece, às vezes, é que nós nos desconectamos dele. Então, quando a gente perceber que está desconectado dele, vamos voltar, não é? Porque tudo é energia, tudo é vibração. Então, vamos conectar com as ondas do rádio do Cristo. Se nós estamos sintonizando outras rádios, que estão falando outras coisas, outras bobagens, vamos conectar, não é, as nossas ondas, né, as nossas vibrações com a vibração do Cristo, para nós podermos aurir todo esse amor e todos esses cuidados que ele tem conosco. Pode passar, Taninha. Então, aqui eu pus aqui uma foto mostrando vários lugares do mundo, várias representações, para a gente entender que isso não tem a menor importância, né? Aqui, ó, não importa que o desconheçam quanto à denominação. Gente, Jesus não está importando com o nome. Ele não está importando com o nome. Assim como, não é, os prepostos do Cristo, assim como os espíritos superiores e os espíritos amigos que nos assistem, eles não estão preocupados com o nome. Eles não estão preocupados com o nome. Quem está preocupado com o nome, de que família que é, de qual reinado, de qual dinastia, somos nós. Não é? Os grandes espíritos que já estão, né, num grau de evolução mais alto que o nosso, vocês podem ver que eles assinam assim, ó, um espírito amigo. Um espírito amigo. Ele não se identifica, porque ele não tem necessidade deste personalismo que nós temos, né? De saber, quem é você? Eu sou a Sônia. Ah, mas de que família que você é? Da onde que você veio? Quem que é seu pai? Quem que é sua mãe? Né? Ou então, quem que é seu marido? Né? Eu sou a Sônia Lúcia. Quem é seu marido? Né? Então, quem está preocupado com essas coisas somos nós. Agora, o Cristo e os grandes espíritos auxiliares do planeta, eles estão preocupados com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento e de nos conduzir na senda do progresso. É para isso que eles estão aqui, é para isso que eles estão nos auxiliando. Porque eles têm muito serviço, viu, gente? Eles têm muita coisa para fazer. Então, eles deixam o que eles estão fazendo para vir nos ajudar quando a gente precisa, quando a gente pede ajuda, quando a gente está em alguma dificuldade. Então, a conexão tem que fazer do nosso lado, da nossa parte, porque da deles eles estão sempre alertas e atentos para nos auxiliar, né? Então, ó, ele inspirará, por intermédio desse ou daquele, a revelação divina e o evangelho do amor, que é isso que ele veio nos trazer, o evangelho do amor. Então, assim tem feito e assim continuará fazendo até a consumação dos séculos. Aqui lhe darão este nome, né? Para nós é Jesus. Ali um nome diverso, tomando muitas vezes o instrumento de que se serve como sendo o próprio autor das doutrinas ministradas, né? Então a gente pega o nome, né, de quem está falando. O que importa isso, gente? O que importa isso?
Isso não importa. É Ele, é sempre Jesus, o mediador, o ungido de Deus, para interpretar a sua lei e distribuir a sua graça. Então, ele é o porta-voz do nosso querido Pai, do nosso amado Pai. Pode passar, Taninha. Então, aqui já o apóstolo Paulo dizia: onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Jesus jamais constrangiu alguém a crer deste ou daquele modo. Tocava no íntimo das pessoas, procurando despertar o que ali havia de bom. Então, Jesus, ele era muito censurado, né? Porque ele conversava com todo mundo, ele estava perto de todo mundo, ele ia na casa de todo mundo, ele pernoitava na casa de todo mundo, né? Por quê? Porque Jesus estava sempre respeitando o outro e Jesus estava sempre vendo na criatura o que ela tinha de bom e o que ela tinha latente em germe que poderia ser desenvolvido em termos do bem. Jesus não ficava igual nós, querendo ver os defeitos dos outros, né? Só ali apontando o dedo, né? Só ali apontando o dedo. Não, gente. Ele olhava todas as criaturas e percebia o que ela já tinha de bom, né? Valorizava aquilo e ajudava naquilo que ainda estava em germe latente para que pudesse despertar e desenvolver, né? Jesus salvava pela educação. O único título que ele aceitou foi o título de mestre. Os outros títulos ele não aceitou título de nada. Ele só aceitava ser chamado de mestre. Por quê? Porque ele salvava pela educação. Porque educar é despertar os poderes latentes no espírito. Aquilo que está dentro de nós ainda em germe para crescer, para desenvolver. Dirigindo a conquista desses ideais de perfeição que antevemos através do belo, do justo e do verdadeiro, e pelo qual tanto anseia a nossa alma, que ainda está presa, ainda, né, nas ilusões ainda e na obscuridade. Pode passar, Taninha. Então, Jesus nasceu em Belém. Modesta e significativa aldeia, uma aldeia bem pequenininha, né, de Judá. Ele deveria receber aquele que é a luz do mundo, né, a cidade de Belém. E que viria à terra para que todos tivessem vida, e vida em abundância. Né? Para que todos nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Que vida é essa, gente? A nossa vida espiritual, né? O nosso crescimento em plenitude. Ele chegou discreto, muito discreto, muito escondidinho, como uma brisa agradável e perfumada, assim, numa tarde muito quente, né, muito abrasadora, produzindo bem-estar e alegria de viver. Então, o mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo das paixões asselvajadas que dominava as criaturas humanas. E o mundo hoje ainda continua, né, incendiado por esse fogo devorador de paixões que nos dominam. Então, vamos receber esta brisa, né, este refrigério do amor do Cristo. Então, a paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez, resultante da situação de miséria econômica e moral. E ainda continuamos com essa paisagem, que precisamos modificar. Aparentemente, naqueles dias, uma calmaria pareceu tomar corpo durante esse período inicial em que ele veio comungar com os seus, né, que somos nós. Aquele que não tinha a ninguém nem quase direito de viver. Então, ele veio comungar com todos. Ele veio comungar com aqueles humildes. Ele veio comungar com aqueles anônimos, com aqueles invisíveis, com aqueles despercebidos, com aqueles marginalizados pela sociedade. Então, dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única
dantes e nem depois jamais conhecida, e nem acontecida. Ele iniciou o seu ministério de libertação das consciências numa festa de casamento, né? Que são as bodas de Canaã, né? Ele abençoou a união das almas e preservou a alegria nos corações e concluiu a sua missão aqui na Terra num holocausto invulgar noutra festa, a da passagem, né? Que é chamada de ressurreição, né? Eles chamam de ressurreição, mas que nós sabemos, né, que é a passagem para a vida verdadeira, né, para a vida eterna. Então, rica de evocações felizes pelo povo. Então, gente, a doutrina de Jesus é a doutrina da boa nova e da alegria. Ela entoa cânticos de beleza para anular as sombras e as tragédias dominantes em toda parte e nos tempos futuros. Então, nós precisamos nos conectar com esta alegria do Cristo e com essas boas novas que ele vem nos trazer. Porque o mundo ainda continua desse jeito, em tragédia, em miséria, em guerra, e nós vamos vendo tudo isso, e vamos ficando numa tristeza, e vamos vibrando descrença, e vamos vibrando ódio, vamos vibrando intolerância, e aí a gente tem, assim, como se fosse uma crosta, assim, como se fosse uma pedra em cima do planeta, cristalizado dessas vibrações, dessas energias negativas que a gente vai acumulando, e agora nós precisamos fazer um movimento inverso. Nós precisamos aproveitar essa energia dessa época do Natal para a gente fazer isso, gente, para a gente diluir essas energias através da vibração de boas novas, através da vibração de alegria, né? Para a gente ir diminuindo, anulando essas sombras, né? E minimizando essas tragédias que a gente mesmo vai criando com as nossas formas de pensamento. Então, nós temos grandes responsabilidades, principalmente nessa época agora, de aproveitar, né, que o coração humano está um pouco mais tocado, não é? Pelo amor, pela fraternidade, para a gente fazer essas vibrações para auxiliar a nós mesmos e auxiliar o planeta, né? Para que ele cresça em alegria, em saúde e vitalidade. Porque com as nossas vibrações de tristeza, de ódio, de revolta, de descrença, nós vamos adoecendo a nós mesmos e nós vamos adoecendo o planeta, né? Então, para nós, eu faço esse convite para todos nós, que aproveitarmos este momento, né, que é um momento especial, né, que nós comemoramos o nascimento do Cristo, para a gente fazer essa mudança, né, dentro de nós, das nossas vibrações e também auxiliando o nosso planeta. Então, a sua mensagem é impregnada de ternura, ela objetiva todos os seres humanos, mas principalmente Jesus veio para os doentes, né? Ele falou, eu não vim curar os sãos, né? Os sãos já estão sãos. Eu vim para curar os doentes, né? Os doentes são os doentes físicos, né? O doente da carne também, mas os doentes da alma, que somos todos nós, né? Que ainda temos uma alma bastante enferma e precisando aí, né, dos remédios, do lenitivo, né, dos bálsamos que Jesus nos traz, né? Então, ele veio para aqueles que são expoliados, né, que são os excluídos do convívio social, aqueles que perderam tudo, menos o direito de ser amados. Então, aqueles que perderam tudo têm o direito de ser amados por Cristo e por nós. E ele os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu
como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinou a elevação, a dignidade, convidou para a renovação íntima e para a luta e para a sublimação. Então, o convite de Jesus é um convite permanente para que a gente vibre amor, vibre paz, vibre alegria e vibre vida e saúde para nós, para aqueles que nos cercam e para o planeta. Jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. Então, Jesus não doou cesta básica, Jesus não doou uns trocados que estava sobrando, Jesus se doa todos os dias a todos nós integralmente. De tal forma o fazia com os miseráveis que ele era censurado por comer e beber com a ralé, né, do lugar onde ele se encontrava, né? Ele era muito censurado, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Então, Jesus nasceu em Belém há cerca de 20 séculos, mas esse nascimento, como tudo mais o que com ele se relaciona, reveste-se de perpetuidade. Quer dizer, é um nascimento e é um renascer para sempre. Não é? Porque é o renascer todos os dias em espírito, em comunhão com ele. Não é? Então, o Natal do Mestre, quer dizer, o nascimento do Mestre, é um fato que se repete todos os dias. Foi ontem, é hoje e será amanhã, e será perpetuamente. Os que ainda não sentiram no seu íntimo a influência deste Espírito do Cristo, ignoram em verdade que ele nasceu. Então, quando nós não estamos em comunhão com Cristo, então ele ainda não nasceu. Em nosso coração, ele ainda não nasceu. Então, nós precisamos dar guarida a ele para que ele nasça aonde? Dentro de nós. Então, nascer é iniciar, né? O nascimento é um início, uma origem, né? É dar começo a uma existência em determinado lugar. Eis o fato histórico considerado seu aspecto genérico. Jesus nasceu em Belém, né? Eu falei, em Belém, né? Lá na Judéia. Esse é o fato histórico. Jesus nasceu em Belém. Nós particularizamos agora o advento do Messias. Que influência está exercendo em nós o seu nascimento? Então, Jesus histórico nasceu lá em Belém. Agora, ele já nasceu dentro de mim? Eu estou deixando ele nascer dentro de mim? Eu chamo Jesus para nascer dentro de mim? Isso está tendo influência na minha vida? Não é? Que relação existe entre o nascimento dele, o Natal de Jesus, e a nossa vida no momento atual? Agora, no dia de hoje, né? No planeta Terra, aqui no Brasil, aqui na Cidade Franca. O que veio Jesus fazer na Terra, na parte que nos toca, né? A contribuição que ele trouxe, como é que essa contribuição chega em mim? Como é que eu vivencio esses ensinamentos que ele nos trouxe? Como eu vivencio? Então, eis a questão que nos interessa de perto e que vem determinar o grau de importância daquele Natal. O grau de importância daquele Natal é como é que eu estou trazendo isso para a minha vida, para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, para a vivência comigo mesmo, com aqueles que estão ao meu redor, com aqueles do planeta todo. É isso. Então, é essa questão que nos interessa de perto. É esse nascimento de Jesus que nos interessa. Então, se o nascimento do Redentor não é ainda uma realidade dentro de nós, influindo positivamente no nosso caráter, nas nossas ações, nas nossas atitudes, que importância pode ter para nós? O que esse nascimento nos diz respeito?
Aí, gente, fica assim, né? Aquele Natal, né? De Papai Noel, de presente, de consumismo, de ceia farta, de comer até passar mal, né? De beber até passar mal. O que isso tem a ver com o nascimento do Cristo, né? Então, nenhum proveito nos vem somente do fato histórico isolado do nascimento dele. Todo o valor deste magno, né, deste grande sucesso, está na relação do Cristo conosco. E a nossa relação, nossa com Cristo. Porque a relação do Cristo conosco é uma relação, é um compromisso que ele já assumiu. Agora, e qual é a relação nossa com Cristo? Qual é o compromisso que nós estamos assumindo conosco mesmo e com Ele, com os ensinamentos que ele nos trouxe, né? Então, se existe essa relação, né? Se aquele fato representa uma força viva atuando dentro de nós, no nosso espírito, então Jesus nasceu dentro de nós, né? E é para nós que ele dirige a mensagem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, se eu já estou em conexão com ele. Se nos conservarmos na iniquidade que venha por todos os séculos, e se nós ainda estamos aferrados à escravidão dos sentidos, da ilusão, aquele natalício não se realizou. Nada temos, portanto, a comemorar. Então, vai ser só comemoração de começão, de bebeção e de consumismo. Nós não estamos comemorando o nascimento dele, se ele não nasceu dentro de nós. Ao contrário das hospedarias de Belém, tratemos de arranjar lugar para o Cristo no nosso coração. É nesse lugar que ele quer nascer. É nessa manjedoura que ele quer nascer nesse Natal. É dentro do nosso coração. Para recebermos condignamente o divino hóspede, que há 2000 anos bate à nossa porta. Ele bate e a gente não abre a porta. Jesus, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo da humanidade. Então, ele é o modelo e guia para todos nós, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, possivelmente, nós já o encontramos nas jornadas passadas e não lhes fomos fiéis, optando pelo mundo em vez de segui-lo, né? Quando a gente fala, nossa, mas que povo ruim, aquele povo que estava lá na beira lá do Gólgota, lá, né? Vendo Jesus sendo crucificado, escolhendo Jesus para ser crucificado no lugar de Barrabás. Quem eram essas pessoas, gente? Éramos nós mesmos, né? Em outros tempos, em outras condições, ainda, né? Com os nossos sentimentos e a nossa moralidade ainda menos desenvolvida. Então, somos nós mesmos, né? Nessa jornada que hoje caminhamos alguns passinhos, né? Então, assumimos o compromisso de mantê-lo vivo nos corações, mas aí a gente confunde as almas e os sentimentos das pessoas. Então, a nossa grande responsabilidade, né, enquanto divulgador da doutrina, enquanto pessoa que tenta viver, né, o Evangelho do Cristo. Então, nós não podemos iludir as pessoas e nem confundi-las. Nós temos que emitir mensagens claras do que o mestre está propondo, né? Ei-lo agora que retorna, e o reencontramos realmente desvestido de luxo e de ostentação religiosa, né? Que as igrejas colocaram ele lá com coroa de ouro, né? Com manto de ouro, né? Mas ele agora, nós vamos apresentar ele para o mundo sem essas grandezas materiais. Nós temos que apresentá-lo ao mundo simples e nobre, caminhando anonimamente entre as massas desvairadas, auxiliando em silêncio e com ternura,
abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, ele aguarda que nós possamos facultar a ele a oportunidade de se apresentar a nós e ao mundo. Se, porém, ainda nós não o encontramos, devemos parar e refletir, direcionando os nossos passos na direção dele. Que é o que eu falei, se a gente sai do rumo, a gente pode perceber e pode corrigir a rota, pode corrigir o rumo e pode vir para o caminho que ele nos convida. Compassível e afável, ele está perto de nós. Busquemos viver com ele, não podemos adiar esse momento, a fim de que não venhamos a fazê-lo tardiamente. E se já o encontramos, mas não nos deixamos arrastar pela sua força do amor, vamos nos recompor e nos entregar a ele enquanto há tempo, né? Nós ainda estamos aqui, nós ainda estamos encarnados, nós ainda estamos em condição de agir, de mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Cristão sem testemunho é sólido árido, dominado pela seca e pela morte. O testemunho de qualquer natureza, mesmo aquelas que são interiores, aquelas silenciosas, são a condecoração de quem ama Jesus e que resolveu segui-lo. Mesmo anonimamente, mesmo fazendo coisas que as pessoas não estão reconhecendo, mesmo fazendo aquilo que ninguém está vendo. Mas se nós estamos seguindo as pegadas do Mestre, com certeza estamos em comunhão com ele e estamos fazendo o que ele gostaria que nós fizéssemos, que é a prática da lei do amor. Então, agora, eu trouxe para nós uma poesia, Jesus e o seu Natal, que nós fizemos para este momento de hoje. Não é de luz somente a mesa posta, nem do ouro singelo em papel dobrado. É de amor que a alma humilde se encosta, quando o Cristo retorna sempre amado. Ele não vem no brilho das vitrines, nem no ruído apressado do prazer. Vem no silêncio manso das rotinas, onde um coração aprende a renascer. Bate à porta da casa mais singela, no pão repartido, no gesto fraterno, faz do lar terrestre uma capela e no instante simples o céu eterno. Seu Natal é presença que consola, é perdão que desarma a própria dor, é a paz que no íntimo se enrola, como prece suave em flor de amor. Jesus nasce em nós quando a esperança vence a mágoa, o medo e a solidão, quando a fé em doce confiança faz morada em nosso coração. Assim, no Natal que o mundo anuncia, que não falte o Cristo em nosso viver, pois onde ele nasce, nasce o dia, e a vida aprende, enfim, a amar e florescer. Feliz Natal a todos. Ai, meu Deus. Soninha. Que maravilha, né, meus amigos? Que linda reflexão, Soninha. Muito obrigada. Essa poesia sua... Sim, eu fiz do tema. Eles são de casa. Amiga. São de casa. Linda, 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 linda. Você sintetizou isso tudo ali, tudo nessas lindas palavras que você colocou. É porque Jesus quer de nós amor, alegria e boa nova. E, gente, a poesia, ela toca os corações. Então, a gente precisa cantar mais com as pessoas, né? Falar versos para as pessoas que nós amamos. Muito isso ajuda. Que Jesus continue te iluminando cada vez mais, amiga, que a sua mente se abra para que você possa sempre nos trazer essa beleza, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Como é bom falar de Jesus, né?
O mundo está precisando de Jesus, né, Soninha? A Tá própria Igreja Católica, né, o Papa veio falar da importância de Jesus, né? Ele até pediu para tirar um pouquinho Maria e colocar mais Jesus, né? Nós precisamos disso. É que como a gente ainda está conectado com muita tristeza, com muita dor, muita coisa, a gente fixa no Jesus na cruz, né, gente? É, Então, eu penso que nós precisamos descer Jesus da cruz. sim, Descer Jesus da cruz e colocar Jesus em vibração, em comunhão e harmonia, como ele vivia aqui no planeta. sim. Sempre em comunhão, sempre em harmonia. Porque Natal é a reunião da família, tudo, mas é Jesus, né? Não é se preocupar com peru, com champanhe e tudo. É Jesus, conversarmos sobre os seus ensinamentos. Então, foi maravilhoso, minha amiga. Gratidão. Muitas Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês mais um ano. Nós que agradecemos muito, querido. Muitas bênçãos no próximo ano. Que Jesus continue te iluminando na caminhada, querido. E vamos firmes para a frente e para o alto, né? Gratidão, querida. Fica conosco para o nosso encerramento, né, meus amigos? Hoje é o nosso último evangelho do ano. Aí teve até gente que me ligou me perguntando, mas não vai ter o ano que vem? Eu falei, não, o ano que vem a gente volta, né? Porque nós já conversamos sobre isso, a gente sabe da dificuldade de muitos amigos nossos aqui. Tem a nossa amiga Odília, né? Lá da região Nordeste, perto da casa dela não tem centro espírita. O seu Ails, que está lá no Centro-Oeste, né? Tem hora que está lá na fazenda, né, seu Ails? Então fica mais difícil. E nossas amigas aqui, a Dilma também não é de Franca, né? Hoje só a Dilma que está aqui conosco, mas nós vemos assim, a importância da gente continuar divulgando. A tecnologia veio para isso, que possamos nos conectar com tudo que é bom, belo e que nos leva a Jesus. Né? Então, que essa nossa última vibração do ano, nós possamos pôr aquela figura que a Soninha nos trouxe de Jesus batendo a porta, e nós abrirmos, para que ele adentre sempre os nossos lares, para que ele esteja não só nesse Natal, mas todos os dias da nossa vida, da nossa existência aqui no plano material e também no espiritual. Que Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos amparando, nos guiando. E ele utiliza para isso esses mensageiros que vieram até nós, né? A equipe do senhor José Marques Garcia, os nossos amigos familiares que visitam nossos lares nesses dias, no momento do Evangelho, então que nós possamos recebê-los com toda essa energia que nos fortalece para caminhar e que possamos também levar este Natal de Jesus aos nossos amigos que perambulam pelas ruas, os que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que estão nos lares de idosos, os que estão nos orfanatos e aqueles ainda que, apesar da riqueza, né, que tem tudo ao seu dispor, mas ainda não conseguem perceber a luz, o amor, a paz que é Jesus em nossas vidas. Gratidão, bons amigos, muito obrigado. Abençoe a todos os lares que aqui estão conosco, os que nos assistirão posteriormente, para que nós possamos continuarmos sem vergonha de dizer que somos cristãos, que seguimos Jesus, nosso mestre querido. Seu Adalto. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor,
ser seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos, que andam distantes do bem. Com proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Assim seja. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo. E nunca esquecemos de Jesus, esse mestre querido que nos ampara, que nos ilumina na nossa caminhada. Fiquem com Jesus, meus amigos. Até o próximo ano, se Deus quiser. Um Feliz Natal a todos. Com fé em Deus. Gratidão, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, meus amigos.